Bom, a gente começa vendo agora a resistência elétrica, e certamente em algum momento da tua vida tu já ouviu falar da resistência, pelo menos quando a resistência do teu chuveiro elétrico queimou e tu ouviu, eu tenho que trocar a resistência do chuveiro porque ela queimou. Essa resistência aqui que está na figura é a resistência elétrica do chuveiro. A gente vai ver mais adiante qual é a função dela lá no chuveiro, mas por enquanto a gente vai se preocupar em definir a resistência e ver do que ela depende. Resistência é a dificuldade oferecida à passagem de corrente. Então, como o nome já diz, quanto mais dificuldade tu oferece à passagem dos portadores de carga, mais difícil é de circular corrente, então maior é a resistência que esse condutor oferece. Dessa definição já dá para tirar uma ideia muito importante, uma relação muito importante entre corrente e resistência, é que a corrente I é inversamente proporcional à resistência R. O que significa isso? Que quanto maior for a resistência, menor vai ser a corrente, conforme a lógica da definição de resistência. Tá? Na verdade, a resistência se calcula a partir da voltagem estabelecida no condutor e da corrente que nele se estabelece a partir da voltagem. Tu estabeleceu, por exemplo, uma certa voltagem, tá? E quanto maior for a resistência desse condutor, menor vai ser a corrente de acordo com essa voltagem. Claro que se tu aumentar a voltagem, tu vai aumentar a corrente também, né? Então essa aqui é a equação que calcula a resistência do material. A gente pode determinar a unidade de resistência simplesmente vendo a unidade aqui das equações. Para a unidade de resistência, tá, a gente tem a seguinte relação. Tu dividiu volt por ampere, volt da voltagem, ampere da corrente, isso aí é a unidade de resistência que vai se chamar ohm, que vai ser representado pela letra grega ômega. Quando a função de um condutor num circuito é oferecer resistência, esse condutor a gente vai chamar de resistor. Então eu tenho aqui o resistor de uma lâmpada, que é o filamento dela de tungstênio, aquele filamento que se rompe quando a lâmpada queima e para de funcionar, aquela molinha que tem lá no meio da lâmpada. E eu tenho aqui o resistor de um chuveiro elétrico, que é aquilo que é o responsável por aquecer a água. Tá? A única diferença entre os dois é que o resistor da lâmpada, ele é um resistor fixo, ele tem sempre o mesmo valor de resistência, tu não consegue alterar o valor dele. Tá? Então, na lâmpada a gente tem um resistor fixo, que tem sempre o mesmo valor de resistência, e ele vai ser representado no circuito por esse símbolo aqui. Tá? Esse é o símbolo do resistor fixo. E no chuveiro elétrico, como tu consegue modificar o valor da temperatura da água, tu consegue selecionar as posições verão, inverno ou quente, morno, tu tem um resistor variável. A gente depois vai entender como é que a variação da resistência afeta a temperatura da água. Mas por enquanto a gente sabe que aqui o resistor do chuveiro é variável. E o símbolo do resistor variável é bem parecido. Esse aqui é o símbolo do resistor variável. Uma setinha aqui. Certo? Bom, agora é interessante a gente se perguntar qual é a origem da resistência. Como é que surge essa resistência? Quem oferece lá dentro do condutor essa resistência? Eu desenhei aqui um fio condutor de um certo material e eu fiz uma representação bem tosca dos átomos desse condutor distribuídos na rede cristalina. Tá? Se a gente consegue ver que ao estabelecer uma corrente elétrica nesse condutor, vamos supor que o meu potencial tenha estabelecido uma corrente elétrica para a direita, então ia para a direita, eu sei que a corrente elétrica é formada por portadores de carga, por partículas carregadas. Essas partículas, ao se deslocarem por esse condutor, vão se chocar com os átomos desse condutor. É esse choque que vai oferecer a resistência. A explicação microscópica da resistência é justamente as colisões entre os portadores de carga da corrente e os átomos do condutor. Com essa ideia microscópica, fica mais fácil entender por que a resistência faz o resistor esquentar. A gente consegue explicar por que a lâmpada incandescente, a lâmpada de filamento, fica quente e por que a própria resistência do chuveiro elétrico fica quente.
Por que que a resistência do secador de cabelo, por que que a resistência da torradeira, a resistência da chapinha, por que que elas aquecem? Quando os portadores de carga da corrente colidem com os átomos, essa colisão transfere energia para os átomos, faz com que a agitação desses átomos, a vibração deles aumente. Então, eles vão ficar mais agitados. E ao ficarem mais agitados, eles vão ter maior temperatura. A maior agitação significa maior temperatura. Então, a passagem de corrente faz aumentar a agitação dos átomos, consequentemente faz aumentar a temperatura do condutor. O nome desse fenômeno se chama efeito Joule. E ele acontece em qualquer condutor que tenha corrente circulando, seja em maior grau ou menor grau. A gente pode dizer que o efeito Joule é a manifestação macroscópica da resistência, que é uma origem microscópica. Agora, eu também posso perguntar que fatores influenciam na resistência que um resistor oferece. Aí a gente vai começar a analisar a partir dessa ideia microscópica aqui. Vamos supor que no caso inicial eu tenho um fio de comprimento L e área A. Mas vamos supor que por algum motivo o tamanho do meu fio dobrou. Agora eu tenho um condutor que tem o dobro da área. Então, vamos rolar para cá. E o meu condutor agora, vou primeiro fazer ele com o comprimento 2 vezes maior. Está aqui o meu condutor. A área continua sendo a mesma. Tá? Só que o comprimento do fio agora vai ser 2L. Dobrei o comprimento do fio. Vamos só emendar os fios aqui. E eu consigo perceber que a corrente, ao passar por esse condutor, ela vai encontrar um número de obstáculos, uma quantidade de átomos, uma quantidade de obstáculos 2 vezes maior. Então esse efeito de dobrar o comprimento do fio fez com que a resistência dobrasse. Agora a resistência então é 2R. Se a resistência quando o comprimento era L era R, agora a resistência é 2R, porque eu dobrei o comprimento do fio, dobrei o número de obstáculos, dobrei a resistência que o condutor oferece. Esse é uma dependência da resistência. Eu consigo ver aqui que se a resistência dobrou, dentro daquela ideia de que a corrente é inversamente proporcional à resistência, eu já posso perceber que nesse caso aqui a corrente vai cair pela metade. Porque eu tenho 2 vezes mais dificuldade oferecida, portanto eu tenho 2 vezes menos corrente circulando no circuito. Um outro aspecto da construção do resistor que influencia no valor da resistência é a área. Vamos supor agora que eu vou manter o comprimento do fio constante em relação ao inicial, mas vou dobrar a área. Então agora eu vou ter um fio cuja área é 2A. Então vamos construir aqui o nosso fio com o dobro da área. E a gente vai perceber o seguinte. Vamos lá. Agora eu tenho um fio com o mesmo comprimento L do inicial, só que a área passa a ser 2A. Tá? Só vamos apagar aqui para ficar mais ou menos razoável, porque o fio é contínuo. Tá? E eu vou perceber o seguinte, embora eu tenha um número maior de obstáculos, sim, eu tenho um número maior de obstáculos, eu ofereci agora para a corrente uma possibilidade maior de caminhos livres, de caminhos liberados, para que essa corrente circulasse. Então, o que aconteceu? A resistência acabou diminuindo. A minha corrente agora pode circular por mais caminhos livres. Essa ideia é um pouco mais difícil de entender, mas a gente pode pensar, fazer analogia com uma estrada. Imagina que eu tenho numa estrada um fluxo de carros. No meu exemplo da estrada, o fluxo de carros vai ser a mesma coisa que a corrente no exemplo da eletricidade. Vamos supor que esses carros estão circulando numa pista só. Então tu vai ter um determinado fluxo. Se tu dobra o número de pistas, tu vai com certeza conseguir aumentar o fluxo da estrada. Vão ter mais carros circulando por minuto nessa pista, porque tu aumentou agora o número de pistas. Então, se aumentou o fluxo, é porque diminuiu a resistência.
O mesmo acontece quando tu dobra a área do fio. Tu oferece mais possibilidades de caminho. Isso faz com que a resistência, na verdade, diminua. Quando tu, então, aumenta a área 2 vezes, tu diminui a resistência por 2. Consequentemente, naquela ideia de que a corrente é inversamente proporcional, tu aumentou a tua corrente 2 vezes. E disso a gente consegue tirar, dessas duas relações, a gente consegue tirar duas proporções muito importantes. De que a resistência é diretamente proporcional ao comprimento e de que a resistência é inversamente proporcional à área do fio condutor. Se tu quiser fazer a comparação para a corrente, tu pode pensar no inverso. A corrente é inversamente proporcional ao comprimento. Quanto maior o comprimento, menor a corrente. E a corrente é diretamente proporcional à área. Um terceiro e último fator que influencia no valor da resistência é um fator que vai me dizer como a organização desses átomos vai influenciar na resistência. Cada material, cada substância tem uma estrutura cristalina, uma organização de átomos diferente uma do outro. E essa organização, como os átomos estão dispostos no espaço, vai oferecer uma resistência diferente para diferentes materiais. A grandeza física que mede a disposição desses átomos e calcula a resistência a partir dessa disposição é a resistividade. É a partir da resistividade que eu tenho uma noção como cada substância oferece resistência. Então tá aqui, ó. Vocês podem ver que a prata, tá, é um material que tem, dos que estão aqui na tabela, menor resistividade. Então a prata do nosso material aqui, ela é a melhor condutora. Depois vem o cobre, o alumínio. E a gente tem aqui, ó, o silício, o vidro. A resistividade do vidro é de 10 na 10. Comparado com a da prata, que é na ordem de 10 na -8, ela é muito maior. Então o vidro ele se torna isolante justamente porque a resistência que oferece é tão grande, a resistividade dele é tão grande, que ele não permite a condução de elétrons livres, ele não permite a condutividade. De tamanha é a resistência que ele oferece. Então, a partir dessas três relações do comprimento da área e da resistividade, eu posso construir uma equação que calcula a resistência de um certo resistor. A resistência vai ser dada pela resistividade vezes o comprimento do fio dividido pela área do fio. Reparem que a unidade final disso aqui vai dar ohm. Por quê? A unidade da resistividade, a gente tem ela aqui, ó, é ohm vezes metro. A unidade do comprimento é metro, dividido pela unidade da área, que é metro quadrado. Eu cancelo metro quadrado com metro e sobra somente ohm. Se costuma definir que a resistividade é uma característica do material, da substância, e que a resistência é uma característica do dispositivo, do resistor. Por quê? Eu posso construir diferentes resistores de prata, com diferentes valores de resistência. Basta para isso eu fazer fios de maior comprimento, menor comprimento, maior área, menor área. Todos esses fios vão ter valores diferentes de resistência, mas vão ter o mesmo valor de resistividade, porque todos eles são feitos de prata. Então, depois de ver do que depende a resistência e qual é a influência que ela tem na corrente, a gente vai no próximo vídeo estudar a lei de Ohm, mas por enquanto era isso.